Vou deixar até o cabelo solto hoje, que hoje a gente vai falar de leão. Eita, ia aprender. Já ia aprendendo. Mas enfim, vamos lá pro vídeo. Para começar o vídeo, como sempre, aqui está a constelação de Leão. E aí, né, gente, a investigação segue o mesmo rumo. Qual seria o leão que está no céu, nessa constelação? Tem quem diga que Zeus botou o leão no céu simplesmente porque ele era o rei dos animais. Agora eu vou abrir um parênteses para explicar por que eu estou dizendo que o leão é o rei dos animais. Tirando que a gente tem aí uma cultura muito grande, né, que acredita que o leão é o rei da selva, o rei dos animais, enfim. A ideia do rei leão. Entendeu? Eu tô chamando o leão de rei aqui, dizendo que Zeus colocou ele no céu por ser o rei dos animais e tal, porque eu, infelizmente, não tenho acesso aos textos em latim e grego de Higino e Eratóstenes, respectivamente. Então, o que eu faço? Como os textos desses autores são os textos básicos que eu uso aqui para explicar para vocês os mitos que envolvem as constelações, para lê-los eu tenho acesso em outras línguas. E aí, em uma dessas traduções, a palavra que aparece é rei, e em outras dessas traduções, a palavra que aparece é primeiro. Então, eu deduzo, isso aqui sou eu que estou dizendo, viu? Que a palavra que, por exemplo, Higino teria usado para primeiro, porque a maior parte dos textos que trazem primeiro são os textos de Higino, teria sido a palavra princeps, do latim, que deu em português a palavra príncipe, mas que em latim significa primeiro, ou mais importante, ou principal, enfim. Inclusive principal, príncipe, não sei se vocês pegaram aqui as semelhanças. Enfim, fechando parênteses, vamos continuar o vídeo, né? Esses mesmos autores que dizem que o leão teria sido colocado no céu porque ele é o rei ou príncipe, sei lá, dos animais, também dizem que pode se tratar do leão de Nemeia, morto por Hércules, também no contexto dos 12 trabalhos. O leão teria sido o primeiro dos trabalhos de Hércules. Aliás, eu também esqueci de mencionar lá no vídeo anterior que Hera teria influenciado para que Hércules fosse submetido aos 12 trabalhos. Tem pelo menos duas explicações sobre o surgimento desse leão. A primeira diz que ele teria sido gerado pela lua a pedido de Hera. E a segunda diz que ele é filho de Equidna, a víbora, ou com Orto, um cão de 2 cabeças e com cauda de serpente, ou corpo de serpente, a depender aí do mito que vocês vão ler, né? Orto seria o cão de Gerião, que inclusive, se eu não me engano, também quem mata é Hércules, e que teria subido ao céu, né? E se transformado na estrela Sirius. Ou filho de Equidna com Tifão, que aqui é outros 500, né? Para explicar Tifão é uma coisa que eu preciso fazer em outro vídeo, mas aqui rapidinho, Tifão seria um ser intermédio entre um homem e uma fera. Há quem coloque outras características em Tifão, né? Tipo, sei lá, cobra, uns braços imensos, que fica um bicho assustador, mas é como eu falei, esse é tema para outro vídeo. E Equidna, que eu esqueci de mencionar, é um ser que a parte superior do corpo é uma bela ninfa, uma mulher muito bonita, e a parte inferior do corpo é uma cobra, uma cauda de víbora, uma serpente. E aí, para pensar um pouquinho aqui, sendo filho de Equidna, o leão, consequentemente, é irmão de Cérbero, da Hidra, da Quimera, enfim, a família do bichano. É uma beleza. Esse bebezinho, esse gatinho, teria sido criado, nutrido por Hera, assim como o caranguejo. Mas também tem quem diga que ele foi criado por Selene, a deusa que personifica a lua. E aí ele teria sido mandado para a Terra por um desses dois motivos. Ou porque ele tentou atacar um dos cavalos de Selene, e aí a deusa expulsou ele para a Terra, e ele veio tocar o terror em Nemeia, porque comia de tudo, comia gente, comia gado, comia tudo. Ou ele teria sido emprestado para Hera com os fins de atazanar a vida de Hércules, porque Hera gostava disso. Conta-se que esse leão era absolutamente imune a tudo. A pele dele era pele de ferro e não passava nada. Não passava flecha, não passava pedra, não passava nada, podia feri-lo.
E aí, como é que se mata um bicho desse? Boatos de que Hércules tentou, né? Flecha, lança, essas coisas todas. Mas aí, como ele não conseguiu, ele encurralou o leão numa caverna e agarrou o bicho pela nuca, sufocou até matar. O famoso mata-leão. Ai, tô podre com as minhas piadas hoje. E assim, matou o leão? Matou o leão, com certeza. Mas não sem antes ter um dedinho ali arrancado pelo leão. Ficou sem dedo. E aí alguns autores que eu li ainda indicam que teriam lugares, que existiriam lugares onde o dedo de Hércules foi sepultado, uma parada assim. E aí, depois que o leão foi morto, né, por Hércules, Zeus teria visto o trabalho do filho tão bem executado, teria ficado muito orgulhoso do filho que tem, e por isso, para lembrar esse trabalho maravilhoso, ele teria colocado a figura do leão no céu. Há quem diga também que foi Hera quem colocou a figura do leão no céu, já que ela foi quem nutriu o leão, né? E aí, gente, nascido da lua, que é o astro mais feminino de todos, ou nascido de monstros e criado por Hera, o negócio é como Sêneca já indica lá na tragédia de Édipo, né? Quando o leão aparece, meu amigo, tá quente. O clima tá quente demais, que chega a secar as ervas e os riachos, enfim. E isso não é de se espantar, né, minha gente? Porque como Câncer, o caranguejo que vem antes, é o começo do verão, o leão é o ápice do verão. Ele tá ali na parte mais quente do ano no hemisfério norte. Errata. Pessoal, normalmente eu confundo o genitivo da segunda declinação latina, que se faz em I, com o genitivo da terceira declinação latina, que se faz em IS. A palavra Leo, que significa leão, é uma palavra da terceira declinação latina. Portanto, o seu genitivo é leonis. Contudo, às vezes que precisei pronunciar essa palavra, pronunciei como se ela fosse da segunda declinação, leone. Peço perdão pelo erro e segue o vídeo. A constelação de Leão na astronomia se chama Leo e sua estrela mais brilhante, a Alfa Leone, é conhecida também como Regulus, ou Regulus, que significa reizinho. E aí, boatos de que antes Regulus se chamava Rex, que significa rei, porque acreditava-se que ela regia o céu noturno de alguma forma. Só que aí, mais tarde, né, o tempo foi avançando e começaram a chamar ela de Regulus e eu não sei por que foi pro diminutivo. Realmente essa informação eu não tenho. O que acontece é que a estrela Regulus, ela fica no lugar onde seria o coração do leão. E por isso também ela pode ser chamada de Cor Leone. Essa aqui, a depender da sua idade, você vai ter uma referência diferente a respeito desse nome Cor Leone. Mas enfim, Regulus é uma das 4 estrelas reais. E dessas eu já falei de 2, né? Eu já falei de Antares, no vídeo sobre Escorpião. E já falei sobre Aldebaran, no vídeo sobre Touro. Todo mundo tá no card, depois é só clicar aqui e ver a lista de vídeos que eu tô citando aqui, tá? Com relação aos aspectos astrológicos e aos astronômicos também, de certa forma, e aos mitológicos também, de certa forma, enfim, Leão é o oposto completo de Câncer, porque veja bem, Câncer é uma das constelações menos brilhantes do céu, pede até desculpa para estar no zodíaco, né? Enquanto Leão é uma das mais brilhantes. Leão brilha muito. Regulus é uma das estrelas mais brilhantes do céu noturno, até hoje, inclusive. Depois de a gente ter descoberto milhões e milhões de outras estrelas que os antigos não sabiam que existiam. O caranguejo era frágil, ele era tão frágil que Hércules pisou nele ali de relance e ele já morreu. Enquanto o leão, ele era invulnerável, completamente invulnerável. Câncer é um signo absolutamente feminino, regido pela lua e tudo mais. Enquanto Leão é um signo absolutamente masculino, regido pelo sol. Assim, Leão é tão masculino que quando eu penso o signo de Leão, eu penso isso daqui. Sem brincadeira, eu penso no Dwayne Johnson fazendo o Hércules com a pele do leão. Acho que
Essa é a figura mais masculina que eu tenho na minha cabeça, assim, de macho. Eu sou macho. Ai, ai. Leão, ele tá no ápice do verão, ou seja, é uma estação muito quente. E ele é regido pelo Sol, que é a estrela que está mais próxima de nós, portanto, é entendida como a mais quente. E quintura, o quente, é um elemento presente em abundância no masculino, no homem. Gente, sério, Leão, segundo Ptolomeu, é uma constelação, um signo que exala masculinidade. E aí a influência desse astro tão quente, né, do Sol sobre Leão, gera nativos desse signo que têm tendências dominadoras e ao mesmo tempo muito generosas e cooperativas. Ou seja, gera reis, né? Ou pessoas com espíritos de reis. E aí o Sol, mais uma vez, o Sol é o astro do dia. E o dia, segundo Ptolomeu, é o intervalo de tempo masculino, porque é quente. É quente, enérgico, é um período de tempo voltado para a atividade. E a atividade, a quintura, a energia são elementos masculinos, segundo Ptolomeu. E aí toda essa energia de leão e tudo mais, e tererê, tarará, ele disse que gera formas humanas maiores, mais robustas, mais, né, essas coisas todas. Um homem, gente, forma um homem. E aí, sempre que se fala do Sol, né, tem a coisa do Oriente, de remeter ao Oriente e tudo mais. Já falei sobre o Oriente nesse vídeo aqui sobre o carneiro. Vai lá conferir depois desse daqui, tá? E aí Ptolomeu vai dizer que o Oriente é mais masculino, enquanto o Ocidente é mais feminino, porque o Oriente é o lugar onde nasce o Sol, e o Sol traz essa força masculina, esse ímpeto. Ele, inclusive, faz uns comentários assim que, para hoje em dia, seriam muito mal vistos, né? Ele diz que as pessoas do Oriente são mais desapegadas dos pudores, sobretudo dos pudores sexuais. O que já me fez fazer uma relação aqui muito, muito legal, de que se o caranguejo é uma representação de Hera, talvez o leão, mas só talvez, o leão seja uma representação de Zeus, visto que Grimal vai dizer pra gente que Zeus é o deus que menos se deixa levar pelos seus caprichos. Menos quando se trata dos caprichos sexuais, né? Porque ele vira de tudo para poder pegar a novinha que ele quer. Vejam aqui também o vídeo que eu falei sobre isso. Fora de que Zeus é o deus da luz e do céu claro. E Leão está muito relacionado à claridade, né? À luz, ao sol e essas coisas todas. Ptolomeu segue na saga dele de mostrar pra gente como Leão é macho. E diz que o Sol, regente de Leão, se relaciona com o cérebro, com o coração e com os tendões. Ou seja, minha gente, com a força de comando, com a força vital e com a força física. Tá aí, então, a explicação para vocês que não entendem por que os astrólogos dizem que os leoninos são tão voltados para a liderança, né? São líderes natos. E aí essas relações todas com a luz, com Zeus, com não sei o que, também explica por que dizem que eles são exibicionistas, extrovertidos, bonitões. Essas idades, o zoológico de Central Park tem o orgulho de apresentar... Nosso gatão, quem é o gatão? Nova York, Alex, o leão! Mas também sem esquecer que os leoninos são leais e generosos, né? Eles brilham, meus amores. E aí, como eu falei pra vocês, né? Câncer e leão são o oposto no outro. Se o vídeo de câncer me deu trabalho porque não tinha nada sobre o caranguejo, o vídeo de leão me deu trabalho porque, pense, a quantidade de versões que tinha, né? Primeiro é filho de Orto, depois é filho de Tifão, depois é filho da... 2 horas depois... Enfim, deu trabalho. E aí, como sempre, as referências que eu usei para fazer esse vídeo vão estar aqui na descrição. Eu espero vocês semana que vem para falar sobre Virgem. Um beijinho. Tchau!